Então, para quem não me conhece, acho que né, o pessoal aqui já me conhece, eu sou psicoterapeuta junguiana, né? Tenho formação em constelação familiar, em terapia em renascimento, né? Sou terapeuta em renascimento. Tem outras coisas, né? Hipnoterapia, PNL, tudo faz um pacotinho. Mas hoje aqui eu vim falar um pouquinho sobre o olhar sistêmico, né? Uma visão sistêmica sobre esse tema, né? Traição, né? O que é um olhar sistêmico? É olhar mediante a constelação sistêmica familiar, que hoje aí tá no judiciário, tá nas escolas, tá bastante difundido, né? E o que a gente vai falar sobre traição? Ai, Lu, olha, fulano me traiu. Fulana me traiu. Como olhar para traição? Como é olhar para isso, né? É culpa sempre de quem trai? E eu detesto essa palavra culpa, né? Vamos usar responsabilidade? É responsabilidade sempre de quem trai? Não. Pois é, mas não, né? Tem como reconciliar? Tem. É só perdoar? Não. E por que tudo isso acontece? Por que as traições acontecem? São inúmeras as dinâmicas aqui, muitas mesmo. E eu vou falar para vocês algumas, ok? Não são todas, né? Mas vou trazer algumas aqui. Então, primeiro que a gente tem que entender é o seguinte: as constelações, elas trabalham no campo do inconsciente coletivo familiar, tá? E muitas das nossas dinâmicas internas, muito do que eu apresento, do que eu sou aqui, estão enraizadas em coisas que eu tenho lá dentro, que estão lá dentro se manifestando para mim, tá? É por isso que, às vezes, um movimento de traição, de infidelidade, é sistêmico, tá lá atrás, né? E como é que a gente faz isso? Como é que é esse olhar? Como que a gente olha para a traição? Eu vou dizer aqui pelo menos umas 5 dinâmicas para vocês entenderem, tá? Tô vendo gente que eu adoro entrando, gente. Olha, a Rosana, a Rose, ai, gente, a Sandra, o Fábio. Ai, gente, ó, vocês são lindas. Vamos lá, vamos falar então a primeira dinâmica sobre traição que pode haver num relacionamento, tá? Vão aí conectando, ver se vocês conhecem uma vizinha que já passou por isso, tá? A primeira dinâmica pode ser o quê? Um padrão familiar. Isso, a gente chama isso em constelação sistêmica de fidelidade invisível. O que é um padrão familiar? Poxa, a minha bisavó foi traída, a minha avó foi traída, a minha mãe foi traída e eu estou sendo traída, né? Então a gente percebe um movimento de padrão. E é óbvio que a gente tem que entender lá na raiz o porquê isso começou, né? Nossa, o que faz com que essas mulheres todas, né, sejam traídas, né? E muitas vezes, gente, olha o que eu vou falar, essas mulheres se colocam, ou seja, projetam homens que vão traí-la, né, para que elas mantenham esse padrão. Louco, né? Mas isso se chama amor. Por amor à minha família, por amor à minha mãe, eu talvez não possa ser feliz, talvez. Pô, se a minha mãe foi traída, minha avó foi traída, minha bisavó foi traída, quem sou eu na fila do pão para ter um relacionamento feliz e saudável? E isso pode ser, então, o quê? Uma dinâmica de uma fidelidade, né, a essas mulheres, uma fidelidade invisível. Como a gente quebra isso? Abrindo, né, uma constelação e olhando para esse movimento, né? É possível? É possível, né? E tem que ser feito, tá, gente? Porque ninguém precisa passar por isso. Uma vez tá bom, tá? E nem isso, né? E aí, uma vez que você já entendeu essa dinâmica, olhe para isso, porque isso realmente pode ser desfeito. Por amor, eu me vinculo a isso e por amor, eu me desfaço disso, né? Então, essa é uma dinâmica, né? Fidelidade invisível, tá? É uma camada inconsciente, você nem percebe esse movimento. Às vezes, você conhece alguém assim. A outra dinâmica, que também é inconsciente, é quando eu busco o papai e a mamãe no meu marido. Olha só, as meninas, né, papai, né, ai meu papai herói, meu papai maravilhoso, né? Eu quero um homem como meu pai para casar comigo. Quero. E aí eu pego um cara que eu acho que tá ali quase, né? E me caso. Aí de repente eu começo a perceber que esse homem, coitado desse homem, né? Nunca vai poder me entregar o que eu quero, porque só meu pai vai me dar aquilo, né? E aí eu me distancio desse homem. Ele não vai me dar, vou continuar procurando em outros, ou simplesmente me distancio. Um movimento comum é que quando eu busco o papai, esse homem, né, ele acaba despertando para outros relacionamentos. Ele vai buscar uma amante. O mesmo acontece com as meninas, tá? Ele vai buscar uma amante. A diferença, e eu acho que é muito legal, é que assim, quando ele ama essa esposa, né, verdadeiramente, ainda que ele vá lá buscar a amante, né, ele não se separa. E ele busca uma amante indisponível. Uma amante que não pode casar, que não pode ter um relacionamento, né?
indisponível. A mesma coisa é quando o rapaz casa com a mamãe. Ele vai atrás da mãe, que é uma mulher que seja igual à mãe, que cuide dele igual à mãe, que empenha aquela função de, sabe, ó, vem cá, amor, deixa eu pôr a comidinha no seu prato. Aí a mulher, a esposa, vai lá e põe a comidinha no prato, só falta fazer o garajão, entendeu? Olha o garajão, o aviãozinho. A mesma coisa, ele se casa, essa mulher é muito parecida com a minha mãe, olha a minha mãe. Casa com ela, de repente percebe que não é a mãe e que não vai receber aquilo que tá buscando, né? E se eu não vou buscar, não vou receber aquilo que eu tô buscando, eu também me distancio dessa relação. Minha esposa pode ir lá, arrumar um amante, ou até mesmo eu vou buscar outras mulheres no intuito de achar essa mãe. E essa é uma dinâmica comum, tá, gente? É uma das mais comuns que tem. Outra dinâmica é aquela sensação de não tá completo. Nossa, tá vazio aqui. Como tá vazio? E tô eu e ele casado, eu e ela casado, mas é um vazio, né? Um vazio que eu não sei de onde vem. Não tá completo. Exclusão, a dinâmica da exclusão, né? Às vezes, o meu pai foi excluído da relação, ele se mudou, foi embora, deixou a minha mãe. Às vezes, minha mãe foi embora. Às vezes, é um irmão, né, que foi embora. Já vi esse movimento. Irmãos vivos, né? Um irmão, me prendo numa dinâmica com o meu irmão, lá pequenininha, que foi excluído, e aí eu não consigo estar no meu casamento porque eu preciso incluir sempre alguém, tá sempre vazio. Sabe aquela sensação de, ai, que vazio que tá aqui? Então, quando tem um buraco, quando tem uma lacuna, né? Tem o movimento de ir buscar, né? E que seja, muitas vezes, é fora do casamento. Essa dinâmica de exclusão, ela também é comum. Talvez menos do que as outras duas que eu falei, mas é comum, tá? Uma dinâmica muito, muito comum, que vocês também devem ter visto, né? É aquela tríade, papai, mamãe e filhinho. Aí eu fui criado numa família em que a mãe falava assim, ai, vai lá e fala com seu pai, resolve isso que eu não aguento mais falar com ele. Ou o pai fala assim, ai, vai lá, me ajuda lá com a sua mãe, essa mãe, olha, me dá uma dor de cabeça. E esse filho, ele nasce com aquele sentimento, né, de que ele está no meio da relação do pai e da mãe. E ele aprende inconscientemente que uma relação de casal é a três. Tem que ter os três, né? Eu conheci uma pessoa uns meses atrás, que ele falou assim, hoje eu tenho consciência que me casei com a minha esposa, tá? Só pra agradar a minha mãe. Porque eu queria mesmo ficar casado com a minha mãe. Eu queria a minha mãe do meu lado. E aí, ele se casou com a esposa, né? Pra agradar a mãe. Sabe o que aconteceu, né? Não aconteceu, né? Essa mãe foi agradada, óbvio, ele casou, né? Era o sonho dela. Mas essa esposa não completava. Aí ele foi buscar outra pessoa. Então era sempre uma relação a três, uma tríade. É quando eu aprendo, tá? Que um relacionamento tem que ser a três. E a gente aprende isso, gente, pequeno. Olhando a relação dos nossos pais. Então, aquela historinha assim, esse aqui é o filhinho da mamãe, essa aqui é a filhinha do papai. Cuidado, né? Cuidado para não ficar no meio dos dois, para não se colocar nesse lugar de marido, de esposa, né? Cuidado, tá? E mais, ó, isso acontece muito, às vezes você percebe, né? Quando eu estou ali no lugar de esposa do meu pai, o que acontece entre eu e a minha mãe? A gente começa a competir. Fica aquela rivalidade, né? O mesmo acontece com os rapazes, né? Fica aquela rivalidade. Começam a competir, aquela briga, aquela discussão, parece uma disputa, né? Chega perto, não sabe nem por que tá brigando, né? Então, essa tríade é muito desafiante, né? Até agora aí, faz sentido aí? Alguém tem uma vizinha assim? Já viram uma vizinha desse jeito? E mais uma dinâmica, gente, não menos importante, e aí talvez um pouco mais, né, no âmbito das crenças limitantes, tá? É uma crença que o sexo é feio, né? E uma crença sobre talvez a maternidade, né? Então, isso aí, Eliana, vamos falar sobre isso, porque eu vou dar um espaço aqui para quem quiser, né? Vai perguntando, a gente pode chamar alguém aqui para compartilhar, tá? Quando o sexo é feio para uma mulher, né? O sexo, ele é feio, e uma vez que esse sexo é feio para uma mulher, eu não quero fazê-lo.
Aí meu marido vira uma obrigação para ela, né? Aí o marido vai buscar outra, né? E adianta, gente, de verdade, adianta a gente se separar num caso desse? Não, porque vai vir um próximo marido e vai ser a mesma coisa, né? Então, quando a mulher tem uma crença, isso é muito mais comum nas mulheres do que nos homens, tá? Tem uma crença limitante de que o sexo é feio, ela tem desafios em fazer sexo. E aí, o marido acaba buscando realmente uma outra pessoa, uma amante, né? Nos meninos, acontece uma coisa muito interessante. A questão da maternidade e a santidade, né? Olha a Silvia aqui, a Ana, ai, gente, que delícia vocês aqui. Que delícia, gratidão. A maternidade para os homens é uma coisa que pode assustar. Sabe aquele peito, aquele instrumento que era de sensualidade? De repente tem leite. E de repente essa mulher, ela sai do lugar dela, isso tudo na dinâmica da cabecinha ali do homem, né? Ela sai do lugarzinho dela de namorada e entra no lugar de mãe, e mãe sagrada. Ele não quer mais procurá-la, ele não quer mais transar com ela. Ele não quer deixá-la porque ela é a mãe dos filhos dela, é maravilhosa. Mas ele quer transar com outra pessoa. Porque com a mãe a gente não transa, né? É bem isso, nem com o pai, né, gente? Mas é bem isso. Então tem muitas dinâmicas, né? Para quem tá entrando agora, são diversas dinâmicas. Dinâmicas inconscientes, de padrões, como eu falei, de busca de papai e mamãe, né? De tríades, né? Eu, no meio do casamento dos meus pais, brigando com a minha mãe para ter a atenção do meu pai, querendo ser a esposa dele, né? Aprendendo que um relacionamento tem que ser a 3. Que o sexo não é bonito, é feio, então não quero fazê-lo, né? Que a maternidade traz a santidade, então não posso tocar na minha esposa, tá? E tudo isso, olha, são padrões que se a gente, né, minimamente soubesse, principalmente de onde vem, a gente não ia ficar repetindo, né? Não ia fazê-lo, tá? Tem outras dinâmicas? Tem. E aí a pessoa vai lá e comete uma traição. É uma infidelidade, né? E aí eu vou perguntar pra vocês, depois de tudo isso que eu falei, né? A pessoa que traiu é a única responsável? Não, né, gente? Ela é a maior responsável pela dor que está sendo causada ali naquele momento. Mas ela não é a única responsável. Veja, se eu tô lá buscando meu pai e não estou nesse casamento, eu também sou responsável pelo meu marido estar me traindo. Ele sai do casamento, eu não tô aqui no casamento, não tô na relação, não tô conectada. Não quero transar com ele, tô buscando meu pai. E é aquilo que eu falei, quando esse marido me ama muito, ele até sai, né, vai lá, tem um caso, com alguém indisponível, porque ele me ama muito e não pretende me deixar, então inconscientemente ele arruma alguém casado, alguém que tá compromissado, e não quer ir embora. Vocês já viram aqueles casos que, quando a mulher descobre, aí ela tem que tomar posição, atitude. Gente, não façam isso, né? Não pressionem as pessoas a tomarem uma atitude, porque às vezes, tá bom assim, deixa ele lá transar com a amante, porque eu tô buscando meu pai. E aí, quando eu tenho consciência disso, eu tenho que agir. E agir pode ser ter que tomar uma decisão que eu não quero. Porque, ainda que eu me separe dele, eu tô buscando meu pai, vai acontecer a mesma coisa com o próximo, né? Então, a gente precisa olhar assim, ó, não pressione, os filhos são pequenos, a gente não tem direito de fazer os pais da gente tomar uma atitude. Eles são grandes, fonte. Eles que têm que resolver. A irmã não fica ali, olha, né? Você simplesmente deixa ela tomar a atitude dela. Você pode até comunicá-la, olha, estou achando estranho isso, você percebeu? Leve sutilmente, mas deixe-a. Deixe ela descobrir, deixe ela tomar essa atitude. Porque às vezes é assim que ela quer, ela não quer tomar essa atitude agora. Muito pelo contrário, alguns outros casos. Tem casos que quando essa mulher é traída e ela fala assim, enchi, chega, para com isso, não quero mais. Ela muitas vezes está forçando aquele cara inconscientemente a olhar para a dor dele. E aí esse cara olhando para a dor dele, ele pode falar, nossa, agora sim eu consigo entender essa dinâmica e não repetir. E aí, mais uma vez, gente, não é responsabilidade de uma só parte. Cada um tem a sua responsabilidade. A de quem trai, às vezes, né, na maior parte das vezes é sempre um pouquinho maior. Mas a de quem é traído também está ali. Ela também tem uma responsabilidade nisso, né? E normalmente, né, algumas dinâmicas apontam que tudo começa nessa pessoa. A Adri tá pedindo para eu falar sobre repetições familiares. Eu vou falar, tá? Eu só queria concluir uma coisa, bem rapidinho. Então a gente já entendeu que os dois são responsáveis, né?
E aí a pergunta que eu faço pra vocês é, sabendo que os dois são responsáveis, adianta o cara chegar pra mim e falar assim, olha, eu nunca mais vou fazer isso com você, eu nunca mais vou te trair. Adianta? Não adianta, gente. Porque se ele não olhar pra ele, se ele não olhar pra dinâmica que aconteceu nesse relacionamento, né? Como é que ele vai garantir que ele não vai traí-la? Ele vai traí-la novamente, sim. Só não vai se ele parar e falar, não, peraí, tem alguma coisa que não tá certa aqui. E aí ele olha, conversa com ela, ela olha, eles se tratam. E uma vez que eles estejam no processo terapêutico para olhar de onde vem essa necessidade, aí sim, ele pode sustentar o que ele falou que nunca mais vai traí-la. E aí sim, dá certo, né? Eu vou explicar aqui de novo os padrões de repetição familiares para a Adri. Aí, negócio de live é isso, né? Você começa a falar, e quem chega um pouquinho depois já perde, mas eu vou voltando, tá, gente? Vão perguntando, tá? Padrões de repetição familiar são fidelidades invisíveis, Adri, por amor. Então, eu vejo lá minha bisavó que foi traída, minha avó que foi traída, minha mãe que foi traída. Quem sou eu na fila do pão para ter um casamento feliz e saudável? Então, por amor a essas mulheres que sofreram tanto, eu me coloco em fidelidade e também vou ser traída. Eu vou projetar inconscientemente, vou arrumar um homem que tem esse padrão, né? Que sempre tem aqui uma pessoa que encaixa com isso, que vem a serviço disso, né? E ele vai me trair. E eu nem quero conscientemente. Ninguém quer, né, gente? Ninguém quer trair ou ser traída. Ninguém quer, né? Mas isso é um movimento inconsciente. Aí eu arrumo um homem que vai me trair. E aí eu estou aqui em fidelidade com essas mulheres, eu estou aqui na boa consciência, seguindo o padrão dessas mulheres. Eu me sinto pertencente quando faço isso. Mas isso não é legal, a gente tem direito à felicidade. Então, quando a gente vê esse movimento dentro da nossa família, a gente tem que fazer de tudo para interrompê-lo. E como a gente interrompe? A gente vai numa constelação, por exemplo, e fala, gente, queria entender isso aqui. E aí, abrindo uma constelação, a gente consegue entender onde começou, organizá-la desde o início e trazendo até você para que isso não aconteça mais, tá? E muitas vezes, olha o que eu vou falar, muitas vezes eu me separo desta pessoa com quem eu estou, porque se eu a escolhi inconscientemente para que ela me traia, quando eu me curo e essa pessoa tem esse padrão, talvez eu não queira mais ficar com ela. E talvez eu fique, porque uma vez que eu me curo, ele não sente mais necessidade de sair, de me trair com outra pessoa, entendeu? Então, padrões familiares, todos são sistêmicos, todos são transgeracionais. Buscar pai e mãe, sistêmico. Exclusão, sabe? Aquele vazio, parece que falta alguém, não está completa a minha relação, sistêmico. Essas tríades, né? Eu no lugar do meu pai, eu no lugar da minha mãe. O que é muito embasado em crença limitante é sexo e essa santidade da maternidade. Existem outras dinâmicas? Existem. E aí, é muito... eu como terapeuta, né? Às vezes eu falo assim, eu perdoei ele. Perdoou? Que maravilha. Mas vocês fizeram o quê pra ver isso? Não, eu só perdoei, fui lá e ele falou pra mim, pediu perdão e tá tudo certo. Gente, só perdoar não adianta, né? Até porque, lembra, eu tenho a minha parcela de responsabilidade e ele também tem. Então, vou perdoar. E em constelação, o perdão não é assim que a gente trata, porque o perdão traz desequilíbrio. Olha só, vou explicar isso aqui que isso causa uma polêmica. Por que o perdão traz desequilíbrio? Eu vou lá e traio meu marido e peço perdão. Então eu tô pedindo que ele me absolva de algo que eu nem sei por que tô fazendo, né? Mas me absolva. E aí ele olha e fala assim, tá bom, eu te perdoo. Gente, olha isso, eu te perdoo. Quem ele é? Que arrogância é essa dele achar que ele pode me julgar e decidir se eu vou ser absolvido ou não? Mas ainda assim, eu tô lá, querendo. E ele fala, te perdoo. Aí eu falo, ai, tá vendo? Ele me perdoou. Muitas vezes quem é perdoado, né, vai repetir tudo que tá fazendo. Por quê? Porque é fácil pedir perdão, já sabe essa dinâmica, né? E quem perdoa se sente sempre assim, depois, mas, sabe, como se pudesse controlar a vida do outro, como se tivesse direito de fazer assim, apontar, né? Mas e quando a pessoa não perdoa? A pessoa que vai pedir perdão, o que ela fala? Tá vendo? Eu fui lá e pedi perdão pra ele, né? Ele nem me perdoou. Ele é muito ruim. Então, tem essa dinâmica que causa um desequilíbrio, né? Na terapia sistêmica, a gente não pede perdão. A gente fala, eu sinto muito por tudo que eu fiz. Eu assumo a minha responsabilidade.
eu peço que você me desculpe. E aí, a pessoa pode falar assim, ok, eu desculpo. Esse desculpar, esse eu concordo com o que foi, né? E concordar é diferente de aceitar, tá, gente? Concordar é saber assim, ó, foi assim, não tem como mudar. Concordo, mas de agora em diante sigo em rumo à minha felicidade, né? E aí, o que que acontece? Fica em equilíbrio. Vai ficar gravado, Simone? Eu acho, né, gente? Eu falei pra vocês que eu sou péssima nisso. Quando eu finalizar, acho que vai ficar 24 horas lá, tá? Mas, enfim, o perdão é algo bem complicado de trabalhar, né? E qual que é a ideia agora aqui, né? É que vocês com esse conteúdo, né? Que vocês, quem quiser, né? Quem quiser perguntar, quem quiser entrar, eu tô disponível aqui para dar esse olhar sistêmico, né? Para suas dúvidas, né? Então, se alguém quiser entrar, me chama aí que a gente já chama. Ó, Sandra, ó. Você quer entrar, Sandra? Acho mais fácil. Responde aí pra mim se você quer entrar. Lembrando, né, que eu acho que vai ficar gravado. A Sandra tá perguntando, tá falando aqui, ó, que o pai tinha uma amante e o irmão se suicidou também por não aceitar. Após esse ato, as filhas mulheres, juntamente com a mãe, se separaram. Com a mãe, fizemos a separação. A separação do pai. Hoje meu pai tem Alzheimer e vive com a irmã mais nova. E hoje a minha mãe é distante das mulheres e só olha pro filho mais irresponsável. Ah, gente, é isso. Entendeu? Sandra, talvez, né? Talvez fosse importante abrir uma constelação aí pra ver isso, tá? Porque quando a mãe só olha pro filho, talvez não seja porque ele é irresponsável. Talvez seja porque ele lembra o pai. Talvez, eu não sei. Né? Precisava olhar para isso, entendeu? Mas o fato é que quando as mulheres desta família, as filhas, exigem uma atitude da mãe, essa mãe, ela vai sofrer bastante. Se ela não tá querendo essa atitude, se não tá querendo colocar essa atitude. E esse pai que desenvolve uma doença, veja, um Alzheimer. O que é o Alzheimer, né? Eu quero esquecer o que eu fiz. É um sintoma psicossomático, né? É um sintoma que tem a ver com o que eu quero esquecer o que eu fiz, né? Eu não dou conta de olhar para isso. E pode ser sistêmico, que pode ser que esse padrão aí na sua casa já tenha acontecido, né? Então, olha para isso, sabe? Super recomendo que você olhe para isso. Até porque, olhe para o seu casamento. Olhe para a sua relação e perceba, né, o quanto próximo, né, você tem isso aí dentro da sua casa. Gente, ó, uma coisa que eu vou contar para vocês, né? Eu falo demais, né? Eu queria que vocês falassem. Mas uma coisa que eu vou contar para vocês é o seguinte: tudo que eu excluo, que eu repudio, que eu não quero ver, permanece. Tudo que eu excluo, tudo que eu repudio, permanece em mim. Então, se eu tô excluindo um pai, se eu tô excluindo esse movimento, ele vai permanecer comigo ali, até eu olhar pra isso, né? E é um desafio, né, gente? Porque isso tem que estar... a gente tem que ter essa vontade de ir e mudar, né? Essa vontade de fazer diferente. A gente nasceu pra ser feliz. Se você olhar para toda a sua história, olha lá, para nesse momento aqui assim, ó, respira um pouquinho, olha para os seus pais. E atrás dos seus pais, né, estão seus avós, os irmãos desses avós, os meio-irmãos, estão os bisavós, os irmãos desses bisavós, do lado de pai, do lado de mãe, trisavós, tataravós, né, tetravós, tá todo esse povo, todo, olhando para você. E se você parar para pensar, você é a melhor versão de todos eles. E todos eles têm uma ansiedade de que você seja feliz por eles também. A vida dessas pessoas, não tenha dúvida, foi muito mais desafiante que a nossa. Então a gente é o sucesso deles, a gente tem o direito de ir à felicidade, eles querem isso. Então o que a gente precisa fazer é se libertar desses emaranhados, desses vínculos de amor, que é um amor cego, né? É um amor que adoece às vezes, né? E a traição, quando é sistêmica, ela é um vínculo de amor, né? É uma fidelidade invisível que adoece, né?
Então, eu acho que eles querem que a gente seja feliz, a gente tem esse direito. Então, vamos olhar para isso, entende? A Rosana tá falando assim, é o que eu aceito, liberta. É isso aí, é isso mesmo, né? Tudo que eu olho, tudo que eu aceito, liberta, né? Então, gente, olha, o perdão, ele é uma teoria bonita, mas quando se trata de uma traição ou de qualquer outro evento, mas principalmente numa traição, ele não vai resolver, tá? Você vai ter que olhar para isso, junto com o seu companheiro, com a sua companheira. Tem que movimentar isso para saber por que isso aconteceu. Aí sim, no processo terapêutico, né, que pode ser através de terapia, de constelação, de regressão de linha de tempo, de uma respiração, né, você consegue entender o porquê tá te levando, né. As constelações deixam isso muito claro, desnudam isso, é como se tirasse um véu. Olha, tá acontecendo por causa disso. É muito claro de se ver isso, né. E aí, com essa consciência, porque constelação não é mágica, viu, gente? Ó, não tem magia. Ela mostra, ela ressignifica no inconsciente coletivo familiar. Mas a partir daquele momento, tomando posse daquilo, tendo consciência daquilo, é uma atitude, ok? É uma atitude. O que eu vou fazer dali pra frente, né? Aí não tem mais chororô, tá? Porque aí, eu até escutei um dia uma pessoa falando assim, aí tem um povo que gosta, né? É um povo que é pervo, né? Que gosta. Tirando todas essas coisas, né? Tem, pode ter. Começou com pode, né? Tem um pessoal que pode estar inclinado realmente a uma levianidade ou coisas desse gênero. Mas vamos lá. Quem se casa, quem constrói família, a gente sabe que não é assim. Pelo menos não deveria ser assim, né? Então a gente precisa olhar para onde começou. E aí, uma vez que eu olhei, eu vou poder me comprometer e falar assim, eu nunca mais vou fazer isso conosco. Eu nunca mais faço isso comigo. É comigo a história, né? E aí eu queria ouvir vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer entrar? Alguém quer falar? Alguém tem dúvidas? Tem uma vizinha aí do seu lado que passa por algum problema? Não tem ninguém, gente, nossa. Não tem ninguém com dúvida, ninguém tem uma vizinha. É isso mesmo? Ai, gente, é porque vai ficar gravado, é isso? Ai, olha só, a dinâmica aqui era que alguém entrasse, né? Que alguém pudesse compartilhar uma ansiedade, alguém pudesse compartilhar uma dúvida, né? Mas se ninguém quer compartilhar nada, tô imaginando que deve estar claro, né? Eu vou falar então pra vocês aqui, assim, de algumas dinâmicas que eu tenho visto muito ultimamente, tá? Vou falar do Big Brother. Eu não acompanho, mas chega aqui no meu set terapêutico. Não é? Chega aqui. Aí tem um rapaz lá que traiu a mulher 500 e 1000 vezes. E ele parece estar querendo se regenerar, não é? E todo mundo descendo a lenha nele, não é? Que ela é ótima, que ela é maravilhosa, que ela, né? Gente, eu vou fazer um gancho para a próxima live, que vai ser na semana que vem, na quarta-feira, tá? A gente não sabe a história desse rapaz direito. Precisava, eu principalmente não sei, porque não assisto um capítulo de Big Brother, né? Não dá tempo, nem se eu quisesse. Mas assim, o que eu tenho observado, né? Ele traiu ela inúmeras vezes. Que busca esse cara tem, né? Que busca essa mulher tem? Porque estão desconectados. Ela tá olhando uma coisa e ele tá em outro lugar, né? Então, é muito cruel condená-lo 100%. Eu acredito, tá? Eu vejo assim, tá? E quem não concordar, tudo bem, tá, gente? Não sou a dona da razão. Mas eu acho muito cruel condená-lo sem entender o que acontece aqui com essa mulher também. Por isso que a constelação, ela traz esse olhar, né? Quando eu percebo, talvez eu entenda assim que, peraí, né? É feio o que ele fez, é responsável por aquilo tudo que ele fez, mas pera, tem algo aqui que também não tá legal. Não dá pra ser diferente, né? Então, a gente tem essa questão de julgar, né? E em constelação a gente não pode entrar com julgamento, senão a gente não compreende, né? Isso aqui não é um tribunal. A gente, inclusive, a gente diz assim, livre de julgamento, né? Vazio, sem intenção de curar. Porque aí eu consigo perceber o que está acontecendo, né? E às vezes olho e falo assim, gente,
fico assim, sensibilizada com quem traiu, tá? Outras vezes, tem um fator que é o gancho da semana que vem, que é o desequilíbrio. Essa mulher faz muito, ela faz demais. E toda vez que ela faz demais, esse cara quer sumir dali. Alguns até traem. Trai ela embora, me manda embora. Me manda embora, quero ir embora daqui. Tá? Casal tem que estar assim, ó. Equilíbrio. Eu faço um pouquinho, ela faz um pouquinho, faz um pouquinho, faz um pouquinho. Quem faz muito, fica assim, ó. Aí quem tá aqui olha e fala, gente, insuportável isso, eu não consigo dar conta disso. E às vezes, até trai, para que essa pessoa que está aqui, né, tome uma atitude e mande embora, né? Na semana que vem, nós vamos falar de relacionamento amoroso, meu dedo podre. Ai, gente, que história é essa de dedo podre, né? E aí talvez isso fique mais claro, né? E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Se ninguém quiser comentar, eu vou deixar o meu coração aqui com vocês. Vamos lá, gente? Ó, lembrando que isso aqui vai ficar gravado por 24 horas, essa live, tá? Então, quem perdeu o comecinho dá para assistir. E eu queria combinar uma coisa com vocês, sabe? Porque esse espaço é nosso, né? E é para ser proveitoso, é para ser bom, é para ser agradável, é para contribuir, né? Eu quero que vocês saiam daqui com reflexões, com um pouco de conhecimento, ampliando aí, né, os seus horizontes, se colocando para entender outras possibilidades, né? Porque esse mundo que a gente está aí fora, ele é muito automático, é muito mecânico. Ah, fez isso, é isso, fez isso, é isso. Não, gente, não é assim, né? Então, esse espaço é um espaço de troca. É um espaço onde eu gostaria muito, né, de poder ouvir alguém, de poder dar uma explicação sistêmica. Quando eu faço constelação e eu abro para o público, todo mundo sabe, né? Quem participa sabe. Eu faço um exercício sistêmico. E aí eu escuto as pessoas. E eu falo, olha, você já olhou para isso? Você já olhou para aquilo? Né? Então eu gostaria que daqui para frente, essa é a nossa primeira vez juntos, né? É minha primeira vez aqui, estou estreando. Então, eu gostaria que isso aqui fosse um movimento curador. Então, nas próximas, quem quiser, peça para entrar, eu vou ouvi-los, né? E vou dentro das possibilidades que temos, né? Passar as impressões através do olhar da constelação sistêmica, né? De onde deveríamos estar olhando, né? Porque, assim, constelar é olhar além do óbvio, né? Eu acho tão engraçado porque as pessoas falam assim, ah, mas olha, fulano tá traindo a Beltrana, né? Porque ela acabou... ela não dá atenção pra ele, ela tá trabalhando demais. Isso é óbvio. Por que ela tá trabalhando demais? Por que ela não tá dando atenção pra ele? Você não tem ideia do que é isso, né? Talvez o trabalho seja uma forma, né? Uma forma que ela mostra, que ela apresenta para se manter longe dele, né? Então você não tem essa visão. É olhar além do óbvio constelar, né? Então, quando a gente faz exercícios, a gente olha além do óbvio. Nas próximas lives, é olhar além do óbvio. Então, quando você trouxer uma história, se você trouxer a história, a minha pretensão, e eu só pretendo, tá, gente? É tentar fazer vocês olharem além do óbvio, né? Se eu conseguir, vou estar feliz. Se vocês alcançarem, eu vou estar realizada, né? E aí, os temas têm que ser temas que interessem a vocês. Eu não sabia qual tema interessaria a vocês hoje, então trouxe um tema polêmico, né? O próximo, relacionamento amoroso. Mas daqui pra frente, qual é a ideia? Que a gente escolha juntos. Então, eu vou fazer algumas enquetes aqui no meu Instagram. Olha, próxima live, o que vocês querem? A ou B? Qual opção? E aí vocês escolhem lá. Quinta de manhã é o melhor horário para todos, né? Então, eu estou sempre aberta a sugestões. Tudo contribui, né? E se ninguém realmente tem nenhuma perguntinha, né? Pô, peraí, tem uma pergunta aqui. Simone falou que se casou 2 vezes e fui traída nos 2 casamentos. Ainda gosto do ex-marido e culpo ele pelas traições, mesmo sabendo que eu a traí. Se Simone Silva, terapeuta. É isso, né? Olha para isso. Talvez você não tenha entendido, né? Porque veja, você trocou de marido e aconteceu de novo, né? Olhe para isso. Talvez você tenha que olhar para você. Até você entender por que isso acontece, vai arrumar o 3º marido, o 4º marido, e a chance disso acontecer
ela existe, é grande, tá? Então eu te convido realmente a olhar pra isso com todo carinho, viu? Olha pra isso pra acabar com isso de uma vez. Chega, não quero mais. Uma vez que você entender, você consegue acabar, romper. Olha aqui, a Silvana, meu marido depois da morte da mãe está casado com ela. Como ficar no lugar de esposa sem virar mãe dele? Ai, Silvana, primeiro a gente constela, né? Porque tem que acessar o inconsciente dele. E não é falando que ele vai entender isso, tá? E depois você tem que tomar posse do seu lugar. Aqui, eu sou só sua esposa, eu não sou sua mãe. E aí parar com pequenos movimentos, sabe aqueles pequenos movimentos? Sabe o que eu tô falando? Do marido chegar e o prato tá na mesa, a comida tá pronta, e ele sentar no sofazinho. Tem nada de errado com isso, mas ele tem que te ajudar, porque nem é ajuda, é obrigação. Lembra? Iguais. Quando eu trato meu marido como um filho, eu não tô no meu lugar. Eu não tô dizendo que é isso que você faz, tá? Mas como eu trato meu marido como um filho, eu tô no lugar de mãe mesmo. Eu não tô no meu lugar, né? Quando eu trato meu marido como eu trataria os meus filhos, ah, olha, a comidinha tá aqui, a tua roupinha tá aqui, tudo passadinho, bonitinho. Eu não tô no meu lugar de esposa, tô no lugar de mãe. Então, de vez em quando, você tem que falar assim, olha, você lava a louça aí porque eu já fiz a janta. Ou você fala assim, o que vai ter de almoço hoje, amor? Aí ele fala, não sei, eu também não. Né? Vou sentar aqui do seu lado, aqui no sofazinho, te dar a mão, e a gente decide juntos, né? Porque é brincadeira, tá, gente? Tô dando exemplos bem banais aqui. Mas é isso, quando eu trato meu marido como filho, eu vou ficar no lugar da mãe dele. E a gente, mulheres, olha, presta atenção. Nós, por conta de um patriarcado, fomos criadas para fazer isso. E quando eu não faço, talvez até as nossas mães cobrem a gente disso. Como assim você não cuida dele? Não, eu cuido. Eu só não fico lá fazendo comida para ele todos os dias à noite. E tá tudo bem, né? Eu só não vou lá e fico, olha, sua camisa tá bem passadinha, deixa que eu passo. Tá engomado. Não, tá amarronhado, tá amassado, tira aí que eu vou passar. Né? Exemplos bobos, tá, gente? Mas é que acho que são mais fáceis de entenderem, né? E aí você tem que mudar a sua postura, viu, Silvana? Eu não sei o que acontece aí, mas, enfim. Julgar o pai, nem vou falar. Julgar o pai, ó, falta de dinheiro, né? Falta de um monte de coisa. Quem julga o pai é inseguro, falta um monte de coisa na vida de quem julga o pai. Nossa Senhora, dá até coração aqui, ó. Um dia a gente vai falar sobre responsabilidades, né? O que a esfera da mãe cobre e o que a esfera do pai cobre. Então, assim, se você ganha dinheiro pra caramba e o dinheiro não fica com você, pare de julgar o seu pai. Pare. Pode ser isso, né? Tô passando aqui. Ô, Simone, vamos fazer assim. A Simone quer fazer uma live comigo. Ah, fofa, eu quero. Vamos. Eu tô super disponível, gente. Sou super disponível. Sou facinha de fazer live. Primeira vez, né? Tô facinha. Quem mais? Nossa, tava fazendo tudo sendo a mãe dele, a Simone. Gente, desculpa, eu tô lendo, tá? Bom, enfim. Se ninguém vai perguntar, eu queria só que vocês deixassem um monte de coraçãozinho aqui, pra eu entender se vocês gostaram. Se eu tô no caminho, gente? É por aí? Faz sentido a gente continuar nossos encontros sistêmicos? Ai, ganhei corações, acho que faz. Então, ó, semana que vem vai ser na quarta, 20 horas e 6 minutos, tá? 20 horas e 6 minutos. Nós vamos falar de relacionamento, do tal dedo podre, por que meu relacionamento nunca dá certo? E a partir dos próximos encontros sistêmicos, que eu vou trazer até cafezinho, entendeu? A gente vem junto e eu quero vocês participando. Quero que vocês entrem, que vocês compartilhem. Ó, eu sei que tem toda uma questão da exposição, mas eu vou contar um segredo. Quando eu quero a cura, eu tenho que me colocar à exposição. Eu tenho que fazer o que for possível para me curar. E se você tem uma oportunidade de se curar numa conversa informal, que vai só te beneficiar, venha. Tá? Sabe por quê? Porque isso aqui só vai durar 24 horas. Mas o conteúdo que você vai absorver é para sempre, né? Então venha. Gratidão, gente. Ó, obrigada, viu? Foi muito gostoso estar com vocês. Eu vou confessar que eu tava um pouco ansiosa, né? Como eu falei, foi minha primeira live. Mas eu quero que seja a primeira de muitas, viu? Beijo grande!